Para a leitura da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Isso está ali. Se você quiser acompanhar, está projetado. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Podem se assentar. Quando nós lemos esse texto de Atos dos Apóstolos, tanto o capítulo 2, final do capítulo 2, quanto o final aqui do capítulo 4, nós temos um retrato, né? Vamos dizer assim, um retrato, né? Essa é boa, muita gente nem sabe o que é retrato, né? Nós temos uma imagem, né? Um quadro do que é o ideal de Deus para a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele usa uma figura, das muitas figuras que ele usa para a igreja, uma delas é a igreja como um edifício. Então, a igreja é um edifício que está sendo edificado. E ele diz, como apóstolo que era, como apóstolo, como um sábio construtor, eu lancei o fundamento. Então, ele também está pensando nessa figura da igreja como um edifício, como uma construção. Os engenheiros pegam imediatamente essa figura e entendem muito rapidamente, mas nós que não somos engenheiros, também não nos é difícil compreender o processo da construção de uma casa, a edificação de um prédio, de um edifício. Então, Paulo está dizendo que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. O Jesus que nós o conhecemos pelos olhos dos apóstolos. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a revelação de Deus, tudo que nós conhecemos do Senhor Jesus, nós o conhecemos através desse fundamento que os apóstolos lançaram. Então, eles colocaram o fundamento, colocaram o alicerce, que nós chamamos da doutrina dos apóstolos, que é a divindade e a humanidade do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Essa é a doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento. Então Paulo diz, pela graça de Deus que me foi dada, ou seja, eu faço o que faço não é por mim,
não é segundo a minha cabeça, mas é segundo a graça de Deus, eu lancei o fundamento, doutrina dos apóstolos, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O fundamento está posto. O trabalho de edificação compete à liderança da igreja. Pastores, profetas, mestres, doutores, em cima desse fundamento, vão colocando os tijolos, pedras vivas, tijolos vivos, que são os crentes. 1 Pedro capítulo 2. Então vão colocando ali cada alicerce, cada pedra viva, e vão edificando esse templo vivo, essa casa viva, para a habitação do Deus vivo. Aí o apóstolo Paulo, na sequência desse versículo que eu li para vocês, de 1 Coríntios, ele diz que, pela graça de Deus, eu lancei o fundamento, agora outros edificam sobre esse fundamento. Cada um veja como é que ele está edificando. Porque a edificação de uma casa pode ser feita, segundo o apóstolo Paulo, com diferentes materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O fundamento, a doutrina dos apóstolos. Outros vêm e edificam sobre esse fundamento. Alguns alcançam a graça de Deus de edificar com metais preciosos, ouro ou prata. Outros alcançam a graça de edificar com pedras preciosas. Mas outros edificam com madeira, outros edificam com feno, e outros edificam com palha. Vai sair a obra, vai sair a edificação. O problema é que naquele dia, essa obra vai ser provada pelo fogo. Nós sabemos que o ouro passa pelo fogo e não é consumido, pelo contrário, ele é purificado. Isso acontece também com prata, com pedras preciosas, algumas delas, mas a madeira, quando passa pelo fogo, demora, mas é queimada. O feno é queimado muito rapidamente e a palha nem se fala, não suporta o fogo, é queimada muito, mas muito rapidamente. Cada um, então, veja como edifica sobre esse fundamento. Não me lembro quem, alguém me chamou a atenção para um fato muito interessante um dia. Não sei se foi o pastor Eliel ou outro irmão aqui da igreja, mas me chamou a atenção pelo fato: pastor, o senhor já percebeu que com uma pequena barra de ouro que você carrega dentro do bolso e ninguém vê, é capaz de comprar um caminhão de madeira e não sei quantos caminhões de palha? Quanto mais valioso o material, menor e menos visibilidade. Quanto menor o valor, maior o volume, maior o barulho, maior a visibilidade. Ninguém precisa de um caminhão para carregar uma barra de ouro, mas precisa de um caminhão para carregar madeira e nem se diz palha. O volume é muito maior, mas o resultado, o valor é ínfimo comparado com esses metais preciosos. Então, quando nós olhamos aqui para a igreja primitiva, para essa igreja referência, para essa igreja modelo, nós temos aqui o retrato, o modelo, pelo menos o referencial do ideal do que é ser uma igreja
agradável a Deus de acordo com a vontade de Deus. Quando assumi o ministério, ainda com 31 anos de idade, muito menos experiente do que hoje, e todos nós, à medida que nos dedicamos, vamos crescendo em conhecimento e experiência naquilo que nós estamos fazendo. Mas mesmo na juventude, ainda com muitas incertezas, com muitas inseguranças, uma convicção eu tinha no meu coração. E Deus sabe disso. Compromisso com a palavra da verdade, lutar pela verdade genuína, pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Eu sabia que, em boa consciência, dentro das minhas limitações, muitas coisas eu não conseguiria fazer. Mas tinha também uma convicção plena que uma coisa Deus iria requerer de mim. E que vai requerer, que é aquilo que eu ensinei, que é a ministração da palavra de Deus. É o que nós chamamos de filosofia de ministério. Todo pastor, todo líder, a liderança da igreja tem que ter uma filosofia de ministério. Você tem que saber quais causas pelas quais você está disposto a morrer e a entregar a sua própria vida. Então eu foquei. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela instrui, ela edifica, ela orienta. E a outra coisa que me motivou muito mais pela graça de Deus era exatamente o compromisso com a obra missionária. Uma igreja, ela não pode se fechar para si mesmo e perder de vista a extensão e a dimensão do reino de Deus. Ela vai definhar, ela vai morrer espiritualmente se ela voltar para si mesmo, colocar os olhos somente em si, no bem-estar dos irmãos e perder de vista o reino de Deus. Então a obra missionária, ela nos ajuda a ter uma perspectiva além dos nossos problemas, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Com o passar dos anos, eu ainda continuo acreditando que essas são as linhas mestras para a edificação da igreja, mas tenho aprendido algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês depois desse tempo todo. Primeiro, não basta apenas conhecer, mas é preciso praticar a palavra de Deus. Não basta a igreja ela receber as melhores informações, as melhores pregações, se essa igreja só recebe isso intelectualmente, para poder, numa caricatura, crentes com a cabeça grande e o corpo mirrado. Não adianta, não basta conhecer, mas é preciso praticar a palavra de Deus. A igreja, ela é a comunidade da verdade, mas também é a comunidade do amor. É fundamental, não podemos abrir mão disso, que a igreja ela cresça no conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, dos apóstolos, daquilo que está na palavra de Deus. Mas se essa igreja não praticar, se essa igreja não viver, Jesus disse: compreendestes o que eu vos fiz? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo.
E às vezes eu me surpreendo, irmãos, eu falo com muita liberdade, né? Com muita graça de Deus, né? Mas é muito duro, depois de muitos anos ensinando a palavra de Deus, você vê alguns irmãos tropeçando em alguns pecados grosseiros da carne. É muito duro, depois de 30 anos ministrando a palavra de Deus, você perceber, e nós estamos percebendo isso agora, eu estou caminhando para onde eu quero chegar com vocês, é que nós temos 30 anos de igreja, 35 anos de igreja, e podemos contar nos dedos os amigos que nós temos de verdade dentro da igreja. Nós percebemos isso agora com o discipulado que nós estamos realizando, que uma das coisas básicas da vida cristã é a transparência, que uma das coisas básicas da vida cristã é a vulnerabilidade, é você se sentir tão confiante no meio da comunidade que você não tem medo de ser quem você é. É você de fato se sentir no seio de uma família, se sentir entre irmãos, ao ponto de poder confiar as suas fragilidades. E aí nós começamos o processo do discipulado numa aproximação, e nós fomos percebendo que os nossos relacionamentos de amor, eles são extremamente superficiais. E que nós temos sido muito mais frequentadores do templo, conhecedores das doutrinas, do que praticantes da palavra de Deus e principalmente do amor de Deus uns para com os outros. Quando nós tropeçamos em coisas pequenas como inveja, ciúmes, disputas de posições, ora, é uma prova de que nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Então, não basta ter um conhecimento intelectual da palavra. É fundamental, não estou menosprezando. Mas esse conhecimento intelectual tem que descer ao coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, como bons gregos que eram, afeiçoados ao conhecimento, né? Paulo diz, olha gente, o conhecimento ele incha, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, edificar a igreja de Deus, crescer como igreja de Deus, é crescer no conhecimento, mas também crescer na prática de uns para com os outros, no relacionamento de uns para com os outros. Não basta ser missionária para longe, se não formos missionários aqui perto. Não falo mal, né, que Deus não leve em consideração essa minha análise, não estou criticando, não estou falando mal. Mas é inconcebível nós ganharmos os filhos dos outros e perder os nossos. É inconcebível ser um evangelista, um homem de Deus, lá fora de casa e aqui dentro de casa perder os filhos. A mim me parece que não encaixa, tem uma dissonância, tem aí uma discrepância, né? A coisa não está andando da forma como deveria andar.
É preciso crer, mas também é preciso pertencer. Hoje, nesse mundo pós-moderno, não é, que nós vivemos, com um bando de desigrejados, né? Bando não no sentido pejorativo, mas no sentido da quantidade, nós chegamos num tempo que eu imaginei que nunca chegaríamos. Havia um tempo no Brasil, principalmente na década de 80, quando o Evangelho me alcançou, quando a graça de Jesus me alcançou, que nós falávamos que tinha o católico praticante e o católico nominal. Todo mundo era católico, mas que ia à igreja, que praticava, que compreendia a doutrina e que praticava os ritos, era uma quantidade mínima. Eu falei, olha só, a cultura brasileira, uma cultura católica, então tem o católico praticante, mas tem o católico nominal. Você faz o IBGE faz o censo lá na Bahia, todo mundo é católico. Agora, uma grande parte é evangélico. Mas, ao mesmo tempo que é católico, que é evangélico, vive um sincretismo envolvido com aquelas religiões que bem conhecemos. Mas hoje nós chegamos no tempo também dos crentes nominais, que creem porque foram criados e receberam dos seus pais os ensinamentos. Eles creem, mas não pertencem. Eles não vivem a vida da igreja. Sequer vão à igreja, sequer participam da igreja. Aí quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, a igreja nasce por uma ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo. Tanto a igreja universal como a igreja local nascem por uma ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo. Essa igreja nossa, que nós fazemos parte dela, a Igreja Batista Central de Anápolis, ela nasce por uma ação do Espírito Santo. Ela nasce por um ato soberano de Deus, da graça de Deus. 8 irmãos, lá na década de 60, ouviram da parte de Deus e eles entenderam que era a palavra de Deus. Eles não pretendiam abrir uma obra nova, uma igreja nova, estavam frequentando uma igreja, estavam ali vivenciando a vida daquela igreja, depois de ter experiência com o movimento de renovação espiritual, quando Deus lhes disse: eu quero de vocês um novo luzeiro na cidade de Anápolis. E eles entenderam que Deus, que o Espírito Santo os chamava para iniciar, para plantar essa igreja que hoje é a Igreja Batista Central de Anápolis. 8 irmãos que não tinham onde congregar, que começaram congregando ali na Praça Americana do Brasil, alugando um espaço, e que depois, com muita dificuldade, compraram o lote aqui na Avenida Presidente Kennedy, número 39. 8 irmãos. E pela graça de Deus, por esse Deus que faz proezas, em Deus faremos proezas, a obra é de Deus, ela é sobrenatural, ela é conduzida por Deus, de 8 irmãos, hoje nós já somos uma pequena multidão. Amém? Porque a igreja, ela é obra de Deus, ela é sobrenatural, tanto a igreja universal, mas também a igreja local. A igreja, ela é um mistério, não é? Os pais da igreja chamavam
esse mistério da união mística de Cristo com a sua igreja. A união do Cristo ressurreto conosco é um mistério. Um corpo na terra e o cabeça nos céus. O mistério é essa união da terra com os céus, do humano com o divino. Isso forma a igreja. Mas em alguns momentos a igreja perde a noção da sua divindade, da sua santidade, da sua transcendência e fica muito humana, muito terrena, muito institucionalizada. Aí ela perde a graça, ela perde o mistério, ela perde a beleza dessa união mística com o cabeça que é Jesus. Esse corpo humano que está na terra, formado de seres humanos como eu e você, estamos ligados ao cabeça de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo trono que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu olho para a igreja, queridos, eu penso muitas vezes, quando eu vou falar alguma coisa da igreja, seja ela qual for, não estou pensando na nossa, não, estou pensando em outras igrejas locais, que principalmente para nós batistas, cada igreja local é corpo de Cristo em plenitude. E eu aprendi isso quando estava no seminário. Quando algumas mágoas queriam tomar conta do meu coração, e quando eu via outros desandando a falar mal da igreja, o Espírito Santo me falou claramente: presta atenção. Você vai falar mal da minha noiva? Cada irmão que faz parte desse corpo, que faz parte dessa igreja, é membro do corpo de Cristo. Quando alguém fala mal da igreja, pode saber que está falando mal de mim. Não é porque eu sou o pastor, não, porque eu sou parte da igreja, eu sou parte do corpo de Cristo. É um mistério, a igreja é um mistério. Essa união do Cristo ressurreto conosco, a presença de Cristo no meio de nós, é um mistério. Não um mistério no sentido oculto, mas no sentido dos patriarcas, dos pais da igreja, dessa união mística do natural com o sobrenatural, do terreno com o celestial. A igreja é um mistério. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo vivo. Se aquele templo de Salomão tinha uma glória enorme, feito de pedras, a igreja de Jesus é feita de gente, de seres humanos, de pedras vivas. Aleluia, glória a Deus. As ações da igreja precisam ser conduzidas pelo seu cabeça, que é Jesus. Esse é o mistério. Por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito. A verdadeira igreja é muito mais do que uma mera instituição. Ela é esse mistério, ela é sobrenatural, ela é natural, ela é humana, mas ela é divina. Da multidão dos que creram, a relação tanto com Deus quanto com a igreja começa pela aceitação, começa pela crença, começa por crer. A nossa relação com Deus começa pela fé, mas a nossa relação também começa por crer. E eu aqui estou pensando no crer e pertencer, porque muitos hoje creem, mas não pertencem. E muitos pertencem, mas não creem.
A partir da década de 80, 90, chegou no Brasil o que nós chamamos de movimento de crescimento da igreja. E a intenção do movimento de crescimento da igreja, nada mal por isso, mas eram métodos utilizados para fazer a igreja crescer. Muito americano, né? Muito herdado e recebido dos Estados Unidos, essa percepção dos negócios, né? Que se você souber o que fazer, você sabe o que fazer, descobre a estratégia do como fazer, então você faz. Aí surgiu uma enormidade de métodos para poder fazer a igreja crescer. E funciona. A igreja cresce, a igreja cresceu. A igreja brasileira cresceu. Mas ela cresceu muito por associação e não por regeneração. Estou vendo a Alice e o Antônio ali, meus cunhados, eu estive com a Márcia no Japão em 2001. E fomos a convite da igreja do Japão naquela época e conhecemos alguns irmãos. E ali no Japão aqueles irmãos eram muito crentes, serviam a Deus, até voltarem para o Brasil. Quando eles retornaram para o Brasil, parece que a fé ficou lá no Japão. A crença ficou lá no Japão. Aquela relação com Deus desapareceu e aqui eles voltaram para o seu ambiente, para a sua cultura e se perderam na fé. E eu fiquei pensando, gente, por que isso acontece? Isso acontece por causa do pertencimento. Eles estão numa comunidade, numa sociedade estranha, que os rejeita, e a igreja é extremamente acolhedora, e eles vêm para a igreja então, são acolhidos, se sentem bem, e passam a pertencer, mas não creem. Não houve fé, confiança em Deus, rendição a Deus, para que a vida fosse completamente transformada. Tem muita gente que, se você perguntar para ele, você saberia me dizer no que é que nós cremos? Você sabe no que os batistas creem? Você sabe qual que é o fundamento da nossa crença? Você sabe qual que é a doutrina dos apóstolos? Não. Boa parte não sabe. Porque eles pertencem, porque o ambiente é bom, a musicalidade é boa. Então eles pertencem, mas não creem, porque não sabem no que creem. Se tem aqueles que creem, mas não querem pertencer, boa parte dos nossos filhos, a geração dos nossos filhos, eles creem porque foram ensinados, mas não pertencem. Muitos hoje procuram um grupo para congregar, fazem um pacto, fazem uma aliança, mas não sabem onde é que eles estão enfiando os seus pescoços. Porque sequer sabem ao certo no que aquele grupo ou aquela associação crê. Acham tudo legal, maravilhoso, se sentem bem, é performático, é agradável, porque é feito para surtir esse efeito. Aí a pessoa pertence, mas não crê, não sabe nem no que, por que ela está ali.
da multidão dos que creram. Eles fizeram parte da multidão de crentes porque creram. Arnaldo e a Cida se lembram quando nós estivemos na Inglaterra, em Norwich, e participamos de um culto da igreja anglicana. Maravilhoso ali a celebração, mas na hora que eles serviram a comunhão, a ceia, e nos convidaram para participar, eu falei assim, eu não participo. Eu não estendo a minha destra de comunhão para algumas coisas que a igreja anglicana vem fazendo. Assim como não participaria em outros ambientes religiosos. Porque eu sei no que eu tenho crido. Eu sei com quem é o meu pacto, com quem é a minha aliança. Então nós vivemos hoje, e olhando para a igreja primitiva, nós vivemos hoje esse dilema de crer e não pertencer. E de pertencer sem crer. A outra coisa que nos chama a atenção, era o coração e a alma. Eles se pertenciam. Eles estavam unidos, eles faziam parte de algo maior do que eles. Eles contribuíam em participação, em oração, em comunhão. O mínimo que um crente de uma igreja cristã evangélica pode fazer é participar das reuniões dessa igreja, desse grupo, dessa comunidade. É inconcebível do ponto de vista da fé alguém dizer que pertence, mas não participa nem da forma mínima. Uma unidade, né? Era o coração e a alma. Eu falei, gente, será que ele está tentando fazer uma distinção de coração e alma? Não. É para mostrar a intensidade, né? Era uma união assim tão forte. Era uma comunhão tão forte, ligaduras, vínculos espirituais tão fortes, que era um coração e uma alma. Um mesmo coração e uma mesma alma. Aí você está aqui 30 anos e eu te pergunto, quem é seu amigo aqui? Quem você conhece? Com quem que você tem comunhão? Com quem que você ora? Com quem que você convive? Quem você visita numa hora de dificuldade? Quem te visita? Quais são os seus vínculos espirituais? Estou pensando na igreja. Viviam um evangelho prático e solidário, uma fraternidade genuína, generosidade, cumplicidade, coisas que não são construídas por mero esforço humano, mas pela divina presença do Senhor na igreja, pela ação do Espírito Santo. Concluindo, é preciso conhecer e praticar. É preciso ser a comunidade da verdade, mas também a comunidade do amor. Nós temos que entender isso e viver isso, irmãos. Nós precisamos crer, saber no que é que nós cremos, mas também temos que pertencer. Nós temos que dar a nossa contribuição. Nós temos que dar a nossa participação. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos use para abençoar e para edificar os outros. É preciso sim ser uma igreja missionária, mas também uma igreja solidária. Aqui e até os confins da terra. Ok, pastor, mas aí, o que nós vamos fazer? Vamos ser práticos. A igreja, irmãos, a nossa igreja não é mais uma igreja rural.
Anápolis já é um centro urbano. Anápolis não é mais uma cidade provinciana, embora o compadrio aqui ainda seja muito forte, né? O compadrio é uma expressão da antropologia, da sociologia. Essas comunidades rurais pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, e quando você quer resolver um problema, ao invés de resolvê-lo profissionalmente, você apela para as amizades, pelos contatos e pelos conhecimentos e pelos vínculos de amizade que você tem. Isso é o compadrio. Mas Anápolis já não é mais uma cidade assim. Conversando com Paulo, 4 anos fora, eu disse, pastor, Anápolis mudou muito. Eu falei, em que aspecto, Paulo? Pelo trânsito, pela quantidade de pessoas que já comem fora de casa. Isso é típico de um centro urbano. Então, a nossa igreja hoje não é mais a igreja de uma cidade provinciana. Não é mais uma igreja de um ambiente rural, que todo mundo conhece, todo mundo não, é uma igreja de um grande centro. E é uma igreja que cresceu. No nosso hall de membros nós temos mais de 600, quase 700 pessoas. Como é que nós vamos fazer para viver essa plenitude de comunhão, de vínculos espirituais? A nossa orientação é: participe de um pequeno grupo. A igreja tem adotado os pequenos grupos para criar vínculos espirituais de aproximação, de comunhão, de evangelização. Os irmãos que têm participado, né, eu poderia abrir aqui para muitos poderem compartilhar. Os irmãos que participam dos pequenos grupos pouco me procuram, porque muitos dos seus dilemas são tratados lá no pequeno grupo, são tratados com os líderes lá do pequeno grupo. Ali eles criam um ambiente de vivência cristã, e as coisas acontecem muito rapidamente. Antes de chegar em mim, o líder do pequeno grupo já tomou pé, já até foi no hospital, já até foi na funerária com o irmão que perdeu alguém. Depois ele me liga, pastor, ok, graças a Deus pela sua vida. Então, num ambiente de centro urbano, num ambiente que não é mais rural, que não é mais provinciano, numa igreja que cresce, para nós criarmos esses vínculos espirituais, nós precisamos dos pequenos grupos. E para que a palavra seja vivida e praticada, nós precisamos do discipulado. Eu tenho que pregar aqui, eu tenho que ensinar aqui, mas eu vou ter que chegar e perguntar para você, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Num pequeno grupo, num microgrupo de discipulado, vai ter alguém que vai te acompanhar e que vai perguntar para você como é que está a sua vida, como é que está a sua alma, se você está conseguindo praticar a palavra de Deus tal qual você a está aprendendo. E aí, a igreja, ela se pastoreia, a igreja se discipula, a igreja cresce, irmãos exercitam seus dons, irmãos exercitam seus ministérios. Esses dias atrás participei de um pequeno grupo. Gente, que delícia! O projeto é 1h15, 1h30, para não cansar a casa e todo mundo tem que trabalhar no outro dia. Mas ninguém queria ir embora. O ambiente era um ambiente assim, de graça, de comunhão, de alegria, de cura, de libertação. A graça de Deus era presente, palpável. Eu estava ali como espectador, no bom sentido, participando e recebendo, e sendo edificado e sendo abençoado. Nós estamos iniciando 2022.
E eu quero, depois dessa palavra, conhecer e praticar, ser a comunidade da verdade, mas também a comunidade do amor. Eu creio, mas eu também pertenço, eu tenho vínculos. Somos uma igreja missionária, mas também uma igreja solidária. Nós temos que criar vínculos uns com os outros, a partir dos pequenos grupos. Então, se você ainda não participa de um pequeno grupo, eu quero te pedir encarecidamente que você venha participar. Nós precisamos de casas para a igreja se reunir. Um pequeno grupo ele tem que ter de 8 a 12, 13, no máximo de pessoas, porque senão ele se perde. Então, quando o pequeno grupo vai ficando grande, ele tem que se multiplicar, para outros crescerem, para outros liderarem, e para ele também não perder a dinâmica. Quem são os líderes de pequenos grupos que estão aqui? Fiquem de pé, por favor. Todos os líderes: Arnaldo, Mazo, Heber, Márcio, Celso, Rodrigo, Solimar, Ricardo, irmão Euclides, pastor Roberto está aqui também, é um dos nossos líderes, né? Então vejam bem, nós temos esses irmãos, mas para uma igreja de 600 membros, precisamos, Zete está aqui, precisamos de muito mais gente. Mas muito mais gente para poder... E aqueles que... Obrigado, irmãos, pode se sentar. E aqueles que Deus quer mandar? Se nós não tivermos estrutura para acolhê-los, para criar esse ambiente de pertencimento, de fé, então fica aí a nossa palavra e o nosso desafio. Continuamos firmes no propósito de ser uma igreja firmada na palavra, de ser uma igreja comprometida com a obra missionária, mas também precisamos ser uma igreja, uma comunidade que ama, uma comunidade que cresce espiritualmente, que as pessoas, elas têm a oportunidade de crescer espiritualmente. E através do exercício, do ministério, dos pequenos grupos, isso é perfeitamente possível de acontecer. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nesse momento.